Cara, pra gente fechar, eu queria falar aí dessa última passada que tu fez aí pela BR-174, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles da nossa logística aqui. E aí, como você bem disse aí, atravanca a chegada de medicamentos, né? Acho que todo o sistema da nossa sociedade aqui de Roraima, ela acaba sendo prejudicada pela questão da nossa logística de sair, entrar via terrestre, né, pela BR-174. O que que você viu lá? Quais são as tratativas que estão em andamento? O que que você pode adiantar para a gente em relação a tudo que está ocorrendo BR-174? Ricardo, eu não sei se você teve a oportunidade de andar nessa BR via sul do estado, porque a via norte, para caralho, eu não estive agora. Estive no período da campanha, que já estava ruim, mas não estive agora, né? Mas eu estive semana passada, lá... Semana passada não, essa semana. Foi essa semana. Estive essa semana transitando naquilo lá que chamam de estrada, né? Eu até horrível, citei em uma das minhas falas lá que aquilo ali não pode ser chamado de estrada. No período, no trecho, logo depois que termina o estado de Roraima e inicia o estado do Amazonas, parece que tem a plaquinha, diga assim, ó, daqui pra cá tem buraco, né? E daqui pra cá não tem estrada. Do lado de Roraima, tá ruim, tem buraco. Mas ainda tá transitável, né? Mas tá transitável, enfim. Mas do lado do Amazonas, é um trecho ali de 40 quilômetros, mais ou menos, que os caminhões passam, aí o caminhão entra com a roda, o outro lado fica suspenso. Os carros pequenos arrastando o assoalho do carro durante todo o trânsito, né? E assim... E você vê que a atitude que está sendo tomada pelo DENIT são atitudes paliativas. Tudo que está sendo feito lá são movimentos temporários para segurar aí até o inverno. O inverno passa, a bagaceira voltou pior ainda. Né? Cara, e o que nós tivemos a informação lá, inclusive do senador, é que é um contrato emergencial que está válido até setembro desse ano, que não é para assim, pelo que foi nos informados, esse contrato não é para reconstruir BR, é só para manter uma trafegabilidade mínima. Ou seja, molhou, joga cascada. Mas a mínima é péssima, é horrível, entendeu? E assim, para quem não entende o que a gente está falando, é uma viagem de aproximadamente 10 horas que está indo para 16, 17 horas. Né? Só dentro da reserva, a reserva tem 120 quilômetros, né? Só dentro da reserva tem veículo aí que demora 4, 5 horas. Isso se não quebrar, porque a gente vê direto aí nas redes sociais, sim, as denúncias eu recebo direto de caminhões sendo rebocados, de carros quebrados lá, e aí aquela loucura, né? A minha esposa, ela sempre fez esse trajeto de Manaus, Boa Vista, porque ela fazia uma especialização. E vez ou outra o ônibus quebrava, ficava lá parado no meio da estrada até vir outro ônibus, pegar os passageiros e levar. E uma viagem que era de 12 horas passa de 18, 20 horas, é complicado. E aí quando você está falando de transporte... E a gente está falando de algo em torno de 800 quilômetros, né? Se você pegar a capital ali, é por aí, né? Exatamente. Então, um trecho horrível. Nós fomos em comitiva, a comissão de obras, presidida pelo deputado Renato Silva. Fui convidado para ir junto com a comitiva, com outros deputados. Convidamos o Ministério Público de Contas. E lá eles têm um setor técnico, laboratório de engenharia, que fizeram um relatório fotográfico e elaboraram um relatório para a gente entregar. Entregamos para o senador da República, senador Eduardo Braga, em Manaus. Entregamos também para o presidente da Assembleia Legislativa de Manaus. Nosso intuito, verificar em loco o problema, ver o que estava sendo feito para ser solucionado e verificamos que é uma solução paliativa, totalmente temporária, e chamar esses parlamentares, chamar a classe política do Amazonas para unir forças, né, com a gente aqui do estado, né, para resolver o problema. É a nossa única via de acesso ao restante do país. Aí você fala, Manaus tem a 319 lá, BR-319, né, que também é um problema para eles. Mas eles têm a via fluvial também. Sim. Então a via fluvial em Manaus é muito forte. Aqui no nosso estado não é, cara. E sem contar que lá tem muito mais linha aérea do que aqui. A gente vai contar com
duas de madrugada e uma meio-dia. Exatamente. Entendeu? Se você tiver uma emergência, você não consegue sair daqui fora disso. E outra coisa, isso também penaliza os empresários e a população do Amazonas também. Boa parte do que nós consumimos aqui em Roraima vem via Manaus. São distribuidoras, fábricas de Manaus que mandam, enfim, que mandam a mercadoria para cá e que não estão podendo mandar. Teve loja aqui na cidade que fechou porque o frete ficou absurdo de caro, porque o cara falou, não vou por menos do dobro, né? E é loucura isso. Aí você vê, o combustível de Roraima, sai a reportagem essa semana, o combustível de Roraima, a gasolina é a mais cara da região norte. Preço de combustível. Aí a gasolina é a mais cara e a trafegabilidade é a pior. Aí tu imagina a soma disso. Verdade. Aí o frete, como é que o frete dessa galera? Como é que fica o consumidor final, né? Lá, então, a gente tá sendo... Você já viu o tanto que nosso estado é penalizado? É penalizado pela questão migratória, é penalizado pela questão da energia insegura, é penalizado pela questão viária, rodoviária. Né? Hoje tudo é pago pela internet e você tem, às vezes, um blackout total de internet. Já pensou? Nosso estado é muito penalizado por tudo isso. E a nossa ida lá foi meio que para dar um grito de pedido de socorro para os parlamentares do Amazonas. O que você sentiu lá da galera envolvida? Na Assembleia Legislativa nós fomos muito bem recebidos, tivemos falas de parlamentares que enalteceram a nossa ida, que se comprometeram, que vão buscar junto ao governo federal, junto aos parlamentares federais do Amazonas, para que isso seja resolvido de maneira mais precoce possível. O inverno está começando agora, né, praticamente. Né? Daqui a... Ou seja, o que tá ruim vai ficar pior, né? Sei lá, 60 dias a gente tá debaixo de chuva. Debaixo de chuva, né? E lá já é uma região que, como fica ali próximo à linha do Equador, já chove demais. Úmida, já é úmida ali, né? Então já é bem úmida. E aí, no período chuvoso intenso, você imagina, né? Como é que vai ficar isso aí. Então, eles se sensibilizaram, se comprometeram a ajudar a gente. Então, a ideia é unir forças. A ideia é unir forças. Entendi. E aí, assim, meu irmão, onde tiver lugar para a gente brigar, nós decidimos que nós vamos. Se precisar ir para Brasília, conversar com o ministério, e vamos acionar os nossos deputados federais. Alguns deputados federais também estiveram na BR. Com certeza, imagino que eles fizeram também relatórios para levar para os ministérios em Brasília, pedir urgência. Tem muita BR no Brasil que precisa ser consertada? Tem, eu sei que tem. Mas Roraima só tem uma BR que interliga, meu irmão. Tá separando a gente do resto do país. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Hoje nós dependemos de uma energia onde a fonte energética é o gás. Se aqui passar, sei lá, 2, 3 dias sem vir gás de Manaus para cá, acabou. E aí? É isso aí. Né? Estaremos no apagão. Então, assim, é uma questão de sobrevivência do nosso estado.